Porque, infelizmente, pessoal, o condômino, ele acha que a área comum do prédio é a extensão da casa dele, e não é por aí. Nesse condomínio mesmo que eu cuido, um moleque espancou de machucar mesmo. Ontem uma moradora veio falar comigo que o filho dela, de 3 anos de idade, caiu na piscina. Todo mundo quer tudo, mas ninguém quer pagar por isso. Se ele se machucar, acontecer alguma coisa, a responsabilidade é minha. Fala que eu tenho um caso, não sei nem se eu poderia colocar esse caso. Sejam bem-vindos a mais um Condomínio Soluções, o programa que trata do dia a dia condominial. E o tema de hoje, logo após a vinheta. Estamos de volta e antes de iniciarmos nosso programa, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ficar por dentro das atualizações. E também gostaria de agradecer ao nosso patrocinador master e único, a SimHub. Obrigado, SimHub, pelo apoio e confiança no nosso trabalho. E o nosso tema de hoje é com o Valtinho. Eu vou andar com uma plaquinha aqui, escrito assim, hype. Hype. Verdade, gente, deu hype, não se esqueça de dar o hype. Não vou lembrar desse hype nunca. Mas é muito legal, porque a gente chama atenção, as pessoas acabam gravando. Antes do nosso tema de hoje, como a gente tem sempre feito, vamos ler um comentário aqui de um internauta nosso. A gente agradece a audiência. Aqui aparece pra gente como Gordão, ele não pôs não tem o nome, né? Na verdade, aparece como Gordão, que é o site. A inscrição dele, né, no YouTube. E aí ele coloca assim: o grande problema é quando o síndico não anda pelo condomínio, não faz gestão de fornecedores, o resultado é a entrega de serviço medíocre. Na verdade, é o que a gente fala assim, e tu respondeu até esse comentário, tem razão. O síndico precisa andar pelo condomínio, precisa fazer a gestão de fornecedores. Só que assim, eu não sei qual que é o tamanho do teu condomínio. Existe uma situação, por isso que a gente fala de equipe. Eu estou aqui hoje gravando e nos meus condomínios existem síndicos andando pelo condomínio. Então a gente faz parceria com síndicos, né? A gente não põe lá uma pessoa para andar no teu condomínio que não seja uma pessoa qualificada, não seja uma pessoa que entenda do assunto. Fora isso, dependendo do tamanho do condomínio, existe zelador, existe encarregado de manutenção, existe manutencista, existe administrativo. Então, na verdade, o síndico ele é um gestor. O gestor, você não vai numa empresa, o chefe, né, o cabeça do setor ali, ele não está vou pegar um fabricante de pneu. Aí tu tem lá um setor lá da fabricação do pneu, que tu tem um gerente lá daquela seção. O gerente não está ali no chão da fábrica. Sim. Ele está olhando, está coordenando e ele tem pessoas encarregadas, processos, ele tem pessoas que estão ali na frente. Nós, como síndicos, é a mesma coisa. Isso não quer dizer que a gente não vá no condomínio. A gente também vai no condomínio. Porém, nós temos síndicos parceiros que fazem essa parte operacional, a gente acaba se dividindo nessa parte operacional, até para poder ter tempo de atender também os condôminos, tá? E da mesma maneira, a gente tem o zelador. Vai ter uma manutenção de extintor. Quem recebe a empresa de manutenção de extintor é o zelador. Quem acompanha essa empresa na retirada dos extintores é o zelador. Isso não é o síndico. E em relação a esse comentário, eu tenho um condomínio bem grande, 2.023 unidades. E lá é uma cidade. Lá eu tenho o gerente predial, eu tenho 16 pessoas na manutenção, eu tenho o coordenador da manutenção. 16? E quem atua lá é eu e o Christian, né? Nós atuamos lá, nós temos uma carga horária nesse condomínio de 2.23 unidades, vamos arredondar 2.000. 16. Nós trabalhamos num condomínio com 500, né? Temos e agora estamos colocando o segundo, falta gente lá. Verdade. E aí, nesse condomínio nós atuamos, eu e o Christian, nós temos uma carga horária lá na sindicatura de 44 horas semanais. Então, nessa carga horária, eu divido o atendimento com o Christian, né? Eu faço a parte
atendimento a morador, eu faço a parte financeira, a parte burocrática, e o Christian, por ser engenheiro, né, cursando engenharia, ele que cuida da parte de manutenção. E é ele o responsável por andar pelo condomínio, por supervisionar, né, todas as atividades, e ainda assim a gente precisa contar com a equipe, que cada um ali faça o seu trabalho. Então, eu concordo. 44 horas semanais. Sim, como eu respondi para ele, sim, tem que andar no condomínio, tem que andar mesmo, e tem que fazer a gestão de fornecedor. Só que eu vou um pouco além. Nesse condomínio, nós temos 25 torres. Nós temos 27 pessoas na limpeza. Nós já cansamos antes tinha 40, lá no passado, aí quando os síndicos foram passando, foi para não fazer ajuste na cota, foi tirando. Hoje nós temos 27. E não dá conta. E não dá conta de fazer a limpeza do condomínio. Aí existe aquela briga. Ah, mas tá sujo. Eu falei, gente, eu já levo para a Assembleia, eu preciso de pelo menos tanto. Não aprova. Aí qual que é o problema hoje lá? A gente tem dificuldade, a terceirizada tem dificuldade de contratar pessoas, porque contrata uma pessoa, essa pessoa vai ter que limpar toda aquela área. É muito trabalho. A hora que a pessoa chega no final do dia, eu falei, oi, para eu fazer isso aqui para eu ganhar R$1.800, não vou, e não vai mais. Então, ali nós temos, nesse condomínio, que eu imagino que seja o desse comentário, tem essa questão do efetivo, que a gente não consegue aumentar, porque a gente não conseguiu ainda convencer os moradores que para ter um serviço de melhor qualidade, ele precisa aumentar o efetivo. É isso que as pessoas precisam entender. Todo mundo quer tudo, mas ninguém quer pagar por isso, né? Quando a gente vai morar num condomínio de 2.000 unidades, de 25 torres, não dá para ter... O meu condomínio são 300 unidades e tinham 9. Agora baixou, o pessoal também é a mesma coisa. Baixou para 7. Aí mesmo assim põe uma encarregada. Então oficialmente tem 6. E aí o pessoal também fica reclamando que tá sujo. Mas na verdade 9 já era difícil. Mas sabe o que é interessante? Qualquer empresa que vai lá, a gente já fez... Todo ano a gente faz bid de concorrência para... Às vezes não é nem para trocar, para saber se o preço está dentro. A gente pede para que a empresa... qual que é o escopo necessário? É de 35 a 40. É de 35 a 40. É de 35 a... Não sou eu que estou falando. Não sou eu que estou falando. São as empresas especializadas. Mas alguns membros do grupo gestor, ou até mesmo os moradores, acham que... E a empresa aceitou também, né? Então... A empresa aceitou. Pois é. Mas é isso. Mas vamos tocar o nosso programa. A gente, mais uma vez aqui, está contando com a presença do Cleverton. Cleverton, seja bem-vindo mais uma vez. Eu que agradeço, Walter, o pessoal aqui do programa, né? Com relação ao tema que foi colocado, né? O síndico realmente tem que andar, não tem outra situação que não seja essa. Mas muitas das vezes o que acontece? O pessoal fala, eu nunca vejo o síndico no prédio. Né? Mas a gente geralmente quando a gente faz isso, né, quando a gente é contratado eleito em assembleia, né, a gente manda o nosso contrato lá dizendo, olha, o síndico vai passar 3 vezes por semana no seu condomínio, e às vezes a hora que você passa lá, ou o Walter passa lá, o cara não te vê e acha que você não anda no condomínio. Que você não passa lá. Você não está lá. Então, eu assumi um condomínio, né, que o pessoal fala, a antiga síndica fazia plantão aqui para os moradores e tal. Eu disse, olha, isso não vai resolver, mas o conselho estava cobrando. Eu vou fazer. Fiz só uma vez só também. Foi ninguém. Não foi ninguém. Sentei lá, fiquei 2 horas e não apareceu ninguém. Então, não é bem por aí, né? Como o Walter falou, a gente somos empresa já, então a gente tem equipe. E lógico, né? Olha, porque realmente tem condomínios, né, que o morador ele sente aquela necessidade de falar com o síndico. Né? Carência. Mas é a carência, né? Mas é fato, pô, a gente quando é eleito, a gente coloca lá nos elevadores, tem o nosso e-mail, tem o nosso telefone, tem o WhatsApp, liga, combina, a gente vai lá, conversa e resolve esse problema. O assunto. Não tem esse problema com isso. E o assunto mesmo de hoje que a gente vai tocar, esse foi o nosso Respondendo à Audiência, que a gente implantou agora de todos os programas, a gente responde primeiro um comentário. É sobre o projeto de lei que está tramitando também, já passou na comissão da Câmara dos Deputados, que é sobre as crianças menores de 12 anos sozinhas, desacompanhadas nas áreas comuns. Tá? Isso também, como a gente falou no outro programa, é um projeto de lei, essas coisas demoram um pouco, mas talvez esse da criança, até pelo assunto, pelo tema,
ele acabe sendo um pouco mais acelerado, tá? Então, a gente acredita que logo, logo isso deve estar sendo votado no plenário e seja implantado. O que diz, né, sintetizando, na verdade, crianças menores de 12 anos não poderão ficar desacompanhadas nas áreas comuns e, se isso acontecer, vai poder ter multa de 5 a 20 salários mínimos e o síndico que também não fizer nada, que não colocar placas indicando e cobrando, também pode ser responsabilizado. Então vamos discutir um pouco sobre na verdade, isso. É um grande problema dos condomínios, ainda mais os condomínios que têm muitas áreas de lazer, né? A gente entende o lado do pai, poxa, mas eu já vim morar num condomínio para meus filhos poderem ter liberdade, mas ainda assim tem um problema. Eu tive um caso esses dias, ontem uma moradora veio falar comigo que o filho dela, de 3 anos de idade, caiu na piscina. Aí, conversando com ela, eu falei, tá, mas me explica um pouco como aconteceu. Não, eu estava conversando com umas mães e eu acabei não percebendo e meu filho saiu de perto de mim, andou quase 200 metros e entrou na piscina. A piscina tem controle de acesso, tem torniquete, ou seja, ele entrou junto com o menininho que estava com ele, com o pai, e brincando na piscina, ele caiu na piscina, ele foi empurrar o menininho e caiu e só não se afogou porque o próprio menino que ele empurrou socorreu. E ela queria uma providência nossa. Eu falei, olha, primeiro, que você não... né, eu tenho uma filha de 4 anos, minha filha não anda 50 metros sem eu estar junto. Né? Então, primeiro ponto, perfeito. A senhora deveria estar acompanhando o seu filho. A providência notifica ela mesma. Exatamente. A senhora não poderia ter deixado o seu filho andar 200 metros sem a sua companhia. Ele tem 3 anos de idade. Né? E a piscina não tem, né, não tem o socorrista, eu não tenho uma pessoa que vai ficar monitorando isso. Então, o grande problema Mas se a criança tivesse entrado com uma outra criança. Exatamente. E foi o que aconteceu. Conseguiu, mas que não tivesse nenhum adulto. E que a criança não tivesse essa... né? A criança foi esperta de salvar. Sim, então, mas os pais, eles querem, na verdade, eles querem, desce lá, você tá mexendo o saco, desce lá, vai brincar. Vai, e deixa solto, criança de 5, 6, 7 anos, eles tacam terror. Sim. Né? E aí eles cobram da gente, né, quando acontece alguma coisa. Eles cobram da gente quando eles cai, se corta, se machuca, eles vêm, ou briga, né? Quantas vezes acontece de crianças brigarem e nesse condomínio mesmo que eu cuido, um moleque espancou o outro. Espancou de machucar mesmo, de ter que ir pro hospital, e aí eles vêm cobrar da gente que a gente não tá olhando, que a gente não tá cuidando. Mas o que o Ronda tá fazendo? O Ronda, ele tem a função dele, não tem a função de ficar cuidando de criança, né? O que acontece, né? Como o Walter falou, pelo tema e pela sensibilidade, espero que seja votado isso logo e aprovado, né? Porque, infelizmente, pessoal, o condômino, ele acha que a área comum do prédio é a extensão da casa dele, e não é por aí. Está falando área comum, ali é um espaço que precisa de uma responsabilidade. Então, mas tem regras. Tem regras, né? Porque acha que largou os filhos lá, né? Acha que a área comum é o quintal de casa, não é por aí. Né? Então as pessoas precisam entender que condomínio tem regras, né? E que existem as responsabilidades, né? Como a gente fala, a gente tem condomínios que tem ronda e tem outros funcionários, mas ninguém está em todo lugar ao mesmo tempo. Então, isso realmente vai ser muito bom para a gente, como síndico profissional, né? Porque vai colocar, né? Vai dar realmente as responsabilidades de quem tem que ter. Até porque isso vai ser incorporado ao ECA, né? Então, na verdade, vai dar um peso maior. E existe uma situação assim, tu tem a filha de 4, eu tenho um filho de 5. São namorados? Estão ali, estão se paquerando, entendeu? Já viajaram juntos, entendeu? Mas aí, brincadeiras à parte, eu falo assim, eu tenho um filho de 5 anos em casa. Se eu tiver lá no meu condomínio e falar assim, putz, eu preciso descer no mercadinho, e eu deixar meu filho sozinho em casa e acontecer alguma coisa, eu sou o responsável. Sim, com certeza. Por que na área comum do condomínio eu também não sou o responsável? Exatamente. Eu vou delegar essa responsabilidade pro condomínio. Quando eu preciso no mercadinho, eu preciso avisar o meu filho mais velho, que tem 20, dá uma olhada no teu irmão, que eu vou no mercado rapidinho e já volto. Ou levar junto. Vamos no mercadinho e tal. Ou levar. A gente desce pro play, na verdade, tudo bem, tô lá sentado no sofá, mas tô assim, né? De olho para ver onde ele vai, o que tá passando. Se ele se machucar, acontecer alguma coisa, a responsabilidade é minha. Sim. Né? É isso.
eu vejo que o grande problema, antigamente a gente não tinha tanto essa situação. Porque assim, os condomínios cresceram de tal maneira, que nem esse condomínio que tu tem lá de 2.000 unidades. Quantas piscinas tem nesse prédio? Tem 4 praças de piscina. Então, 4 praças de piscina. Então, olha aqui. Né? Quantidade de playgrounds. Então, esses condomínios viraram realmente um clube. E antigamente você saía da sua casa para ir no clube. Aí tu ia no clube, tu não largava o teu filho e ficava sentado lá e largava o teu filho. Não, tu ficava de olho nele. Aí no condomínio tu acha que os funcionários, só porque tu paga o condomínio, tu acha que os funcionários vão tomar conta. Então, na verdade, se criou uma estrutura de condomínios muito grandes, com áreas de lazer enormes, na verdade, e as pessoas querem delegar para os funcionários, para o condomínio, para o síndico, o cuidado e a educação dos filhos. E esse projeto saindo vai ajudar bastante a gente. Sim. Fala que eu tenho um caso que eu não sei nem se eu poderia... Pode falar. Não sei nem se eu poderia colocar esse caso. Eu estou numa situação, num condomínio, onde uma moradora filmou da janela dela um menino de 12 e um de 10, que ela falou que deve ter 10, o de 12 mas o de 11, o de 10 dentro da piscina. Misericórdia. Uma coisa louca, né? Aí fizemos reunião já com o jurídico, tudo para ver como que a gente vai proceder. E a mãe dos envolvidos não tomaram ciência, não? Não, eles não sabem ainda. Porque, na verdade, a moradora que está denunciando não quer, com razão, ela mora no prédio, ela não quer aparecer. Essa exposição. Ela não quer aparecer, na verdade, ela quer ficar anônima. Mas da mesma maneira, eu recebo o vídeo, e aí, né? Como é que eu chego para tu e falo assim, o teu filho estava sendo complicado, né? Dentro da piscina. Olha a situação. Entendeu? E esses pais, onde é que estavam, né? Pois é. É bem complicado, Não, pelo amor de Deus. Desce sozinho. Sim. Desce sozinho. E ela falou que na filmagem dá pra ver direito, não tive acesso ainda, mas dá pra ver direito, porque a água tava bem limpinha, transparente, meio parada. Eles conseguem... Na verdade, é a transferência de responsabilidade, né, Walter? Eu tive um episódio que eu tava viajando e uma moradora me ligou muito, a menina que trabalha na administração me ligou, desesperada, a moradora tá aqui muito brava, os filhos dela, as crianças dela estão presas no elevador. Tá bom. E tem câmeras, tudo nós vimos. Que absurdo, calma, que abriu o chamado. Não, mas uma tem 5, outra tem 7. Ué? Aí eu falei assim, aí eu falei com a Antônia, então, mas se uma tem 5, outra tem 7, ela não poderia estar sozinha dentro do elevador. Porque a convenção já proíbe, né? O regulamento interno já proíbe. Nessa idade. Nessa idade. Tem 5, outra tem 7, estão presas no elevador, o elevador parou, o elevador é uma porcaria. Calma, que vai chegar o resgate. Aí ficaram lá conversando. Aí chegou o resgate, resgatou as crianças e beleza. Aí foram ver, as crianças estavam pulando no elevador. Elas começaram a pular do elevador, o elevador travou. E aí, só que é o seguinte, durante todo esse acontecimento, ela foi no grupo, falou um monte no grupo, que o síndico não presta, que era uma sexta-feira, 8 da noite, véspera de feriado. E não tem ninguém pra te defender. Eu tinha viajado. Grupo, né? E no grupo não tem ninguém pra te defender. Eu tinha viajado, esse síndico é isso mesmo, não sei o que. Aí depois de tudo, eu falei, agora a senhora vai lá no grupo e fala, as minhas crianças de 5, 7 anos ficaram presas, sozinhas, e pularam no elevador, por isso que o elevador parou. Fez isso? Não fez. Não fez. E aí a gente acaba ficando. Então, mas numa hora dessa, dá vontade de botar no judiciário, né? É complicado. Inclusive, esse PL aí trata também especificamente com relação, não só às áreas comuns, mas também nos elevadores. Sim. Que isso aí também, a gente estava livre de... A gente diminuiu um pouco lá, né? No Fusion, porque assim, tinha bastante também isso aí. Tinha. Molecada ficava pulando no elevador, o elevador parava, e a gente sempre fala que o elevador para por segurança, né? E o problema é que quando ele para por esse tipo de coisa, ele dispara uma garra. Ele trava. E é só a empresa que consegue... Não adianta você resetar, não adianta você fazer nada. E às vezes acontece, teve um episódio lá nesse condomínio, que o pessoal acionou o bombeiro, não quis esperar. O bombeiro vem. Não, mas o bombeiro chegou lá, meteu o alicate e cortou a porta. Só que não tinha dado os 45 minutos, que é o prazo médio, tinha dado 25 minutos. Só que o bombeiro é muito perto do prédio.
Sim. Aí o bombeiro chega antes. Aí eu falo, não faz isso. Porque agora, quem que vai pagar a porta? O condomínio. Não, o condomínio são vocês. É o morador. O condomínio são vocês que moram aqui. Vocês vão pagar o reparo da porta, que é um absurdo. Não, e se for uma situação como essa, que a criança pulou dentro do elevador, ela deu causa ao negócio. Sim. Chamou o bombeiro ainda? Ah, você que vai pagar. Então. Aí o síndico é ruim. Aí entra a comoção, coitado. É bem complicado. E fica... Eu falo assim, todo condomínio que tem área de lazer tem esse tipo de problema. Da molecada ficar sozinha, ficar jogada. E a gente espera que realmente... O grande problema do nosso país, na verdade, é a educação. Sim. Né? O grande problema é a educação. Às vezes eu vou na academia do meu condomínio, tipo 6 horas da manhã, quando eu vou tem lá copo plástico jogado, tem papel, e as mulheres da limpeza lá, né? Porque a molecada ficou fazendo bagunça a noite toda e fica. O Honda vai lá, por mais que apague a luz, não adianta. Não tem muito... Não, é que essas crianças na área comum, cara, tá dando tanto problema, tanto que assim, e eles hoje em dia, né, os moleques de 12 anos, 11 anos, são uns brucutu, né, tem uns que são grandes, fortes, aí os seguranças chegam pra orientar, assim, meu pai paga seu salário, o seu empregadinho meu, né, e o que eu tô tendo que fazer? Eu tô tendo que colocar body cam nos caras, né, a câmera corporal, para que registre a abordagem pra gente poder tomar as providências. Ficou legal, boa ideia. Porque hoje lá nessa empresa que a gente tá, e não é caro, né? Você coloca, toda vez que vai abordar, né? Que nem a polícia usa, né? Uma body cam. Não anda direto, né? O cara dessa função, ele usa direto. Quando ele vai abordar alguém numa festa, porque acontece muito, os caras estão embriagados. Sim. E crianças, cara, estão terríveis. Porque você pergunta, qual que é o teu nome? Ele fala o nome... Qual que é o teu apartamento? Ele fala o apartamento de outro, fala outro nome, né? Só que a gente tá gravando tudo, a gente... investiga. Então, hoje, a gente está tendo que buscar mecanismos para conseguir coibir, porque a criançada, hoje em dia, aí vai muita educação, né? Com certeza. Porque meu pai, na época do meu pai, se eu fizesse um negócio desse, e meu pai descobrisse, eu ia apanhar. Hoje não pode. É que, na verdade, assim, os pais de hoje são esses que apanhavam. Sim. E aí criam os filhos... diferente. É aquele negócio que o pessoal fala, né? Momentos difíceis criam pessoas fortes, momentos fáceis criam pessoas fracas. E a gente está vendo uma condição, na verdade, hoje, que os pais estão dando uma condição melhor para o filho, né? Não digo em toda a sociedade, mas acho que mesmo quem tem uma condição financeira menor, está dando uma condição para o filho melhor do que aquela que ele teve. Sim. Né? Então, Eu coloco aqui aquilo que eu já falei no outro programa. Ainda bem que tem gente pensando nos condomínios, né? Tem gente preocupada com os condomínios, tem gente lá no Congresso, na verdade, colocando uma situação para melhorar a vida do condomínio. Porque, veja, tem convenções e regulamentos que falam dessa proibição. Até 7 anos normalmente. Fala, mas assim, você não consegue cumprir essa regra. Porque se você toma uma providência com base no regulamento interno, eles se voltam contra você. Sim. A massa se volta contra você. Então, a gente precisa ter um respaldo de lei, né? Fala assim, agora não é mais a convenção, não é mais o regulamento interno do condomínio, não é mais a convenção, é a lei. Né? Isso vai dar mais força para que a gente possa fazer aquilo que a gente tem que fazer. Na verdade, pelo regulamento interno e pela convenção, a gente não vai notificar a pessoa porque o filho está sozinho. A gente só vai notificar se acontecer algum evento, né? Quebrou alguma coisa, a gente vai notificar. Mas se não tiver um evento, não tiver, realmente, como a gente falou, pela convenção a gente não vai. Desceu essas 2 crianças, uma de 5 e uma de 7. Se o elevador não tivesse parado, não faria nada. Verdade. Né? Sim. Com o elevador parado, você pode notificar, porque tinha 2 crianças sozinhas. Mas deveria poder fazer mesmo sem acontecer nada, porque... Poderia. Mas só que aí que eu falo... Mas normalmente a gente não faz, né? Não faz porque a gente não tem respaldo. Porque o pessoal fala assim, aqui é uma cadeia, aqui não pode nada, aqui não sei o quê, entendeu? Por isso que tem que ter a importância de fixar no todo o condomínio essa questão, placa. Porque, como a gente fala, né? Como você falou, as crianças de 12, de 11 anos são gigantes já, né? E aí a gente vê condomínios que elas entram no jardim, pé sujo de lama, sai sujando tudo. Aí você vai falar, o meu é assim. Vai reclamar com os pais, mas ele vai fazer isso aonde? Vai brincar onde?
Então, por isso que tem que ter realmente um respaldo para a gente dizer, olha, é lei, está proibida, a senhora não pode simplesmente largar o seu filho aí no condomínio. E os condomínios que você cuida, por ser Baixada Santista lá, é um condomínio de morador mesmo ou tem muitos que o pessoal aluga para veraneio? Não, a maioria são todos moradores mesmo. São poucos que o pessoal vai para... que mora aqui em São Paulo, que vai só pro final de semana. Depende da região. O Torre Alta, que é em frente à praia. Ali é mais de veraneio. Ali é mais de veraneio. Então ali eu imagino que seja mais difícil esse controle, né? Porque... É mais difícil, porque vem no final de semana a galera, as criançadas e tal, e aí onde tem muita reclamação. Agora sofri muito também no Mas final. Que a sorte que esse não tem área de lazer. Não. Mas está de frente para a praia, então quando... Eu sofri muito no final do ano com relação aos elevadores, né? Que tem lá o valor máximo, o peso máximo do elevador, e acabava o pessoal vinha da praia todo... Mamado. Né? E entrava 7, 8. Aí ficava preso. E tinha que chamar o técnico e tal, e o pessoal começou a reclamar disso. Eu fiz umas placas gigantes, coloquei nas portas e também dentro dos elevadores, aí consegui, né? Eu disse, vamos tentar, né? Porque depois vão dizer assim, realmente era uma identificação visual pequena, né? Então, o meu problema com esse prédio é com relação ao pessoal que vai para São Paulo, e agora no Carnaval também teve um problema, mas graças a Deus a gente resolveu esse problema dos elevadores. É isso aí. Pessoal, estamos ficando por aqui. Não se esqueça de curtir, compartilhar com o máximo de pessoas que você conhecer. Como a gente sempre fala no início, deixe seu comentário para ajudar a gente nos próximos programas e até para a gente estar também respondendo à nossa audiência, que é um momento que a gente também interage com vocês. Estamos nas plataformas de podcast e até o próximo programa. Muito obrigado pela sua audiência. Acabe com as surpresas por falta d'água. Chega de bombas quebradas sem aviso. Basta de alagamentos por transbordo. Diga sim ao SimHub e tem controle do sistema de água do seu condomínio na palma da mão e alertas pelo WhatsApp. Não perca mais água. Venha para SimHub. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.